Olá, bom dia, professoras e professores, tudo bem? Então, estamos aqui nesse vídeo aqui para poder falar um pouco dos conceitos de cartografia básica, cartografia temática. Eu que sou Vinícius da Silva Seabra, eu dou aula na FFP, na UERJ FFP, no Campus São Gonçalo, com as disciplinas de cartografia básica, cartografia temática, geoprocessamento, sensoriamento remoto, que é uma disciplina eletiva, né, que abre, não abre sempre, abre vez ou outra, e também tratamento da informação já referenciada, também uma disciplina eletiva que raramente abre, quando a gente consegue, dentro do nosso departamento, organizar de forma que se torne possível, ela abre, mas é muito raro isso acontecer. Então, eu divido essas mesmas cadeiras com os professores Felipe Valente Cardoso e com a professora Isabela Habib, né? E juntos somos da área da geocartografia. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos, né, dessas duas áreas do conhecimento aí, pertencentes à ciência da cartografia, que é uma área muito importante para a geografia. E espero nessa conversa convencê-los disso, né? Eu vou fazer uma exposição, uma fala a respeito dessa parte conceitual, né, dessa ciência, e vou deixar também disponível um material para consulta, para leitura, até porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, elas são bastante abstratas, eu não vou ter os mesmos recursos que a gente tem quando a gente está trabalhando isso de maneira presencial. O tempo é curto, é de 1 hora, então eu vou concentrar isso na minha fala mesmo. E vou tentar, a partir de outros vídeos, de outros mecanismos, deixar disponíveis com vocês outros materiais que lidem com o mesmo conteúdo que eu vou abordar hoje de forma expositiva, o mesmo conteúdo que consiga reduzir um pouco da abstração de algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, tá? Agora. Então é isso. Bem, então vamos começar dentro de uma compreensão do que vem a ser a cartografia. Cartografia enquanto ciência. E por que essa cartografia está dentro de todos os currículos de curso de geografia? Eu não conheço nenhum currículo de geografia em que não exista a disciplina cadeira de cartografia. Existem inúmeras diferenças entre os currículos de formação superior em geografia, todos vocês sabem disso. Em alguns desses currículos aparece a cartografia temática enquanto obrigatória, outros não. Em alguns, o geoprocessamento aparece enquanto obrigatório, outros não. Em outros currículos, cartografia temática, sensoriamento remoto e geoprocessamento aparecem como obrigatórios. Então, eles são muito diversos, mas em nenhum deles essas disciplinas deixam de existir, e em nenhum deles, ao menos a cartografia, não apareça enquanto obrigatório. Então, são disciplinas, sim, a gente pode presumir a partir daí que são disciplinas importantíssimas na geografia. De fato são, né? Então, o que viria a ser a cartografia? A cartografia é a ciência. É a ciência que lida, voltada para a representação, né, gráfica e generalizada do espaço geográfico. Ou podemos dizer também da superfície terrestre, tá? Então, a cartografia, ela vai trabalhar com modelos de representação da superfície terrestre, e ela tem como um dos seus principais objetivos discutir metodologias, discutir conhecimento, não é só técnica, discutir as melhores formas de se representar graficamente a superfície terrestre. Então, a gente poderia dizer que ela trabalha com modelos descritivos, com modelos que vão com
conhecimento que vai discutir desde de como nós, né, de forma cognitiva e perceptiva, como é que nós vamos perceber essas representações, quais são as melhores linguagens de se trabalhar, como é que a gente vai, as técnicas que nós devemos aplicar, ela vai estar voltada para a representação do espaço geográfico. A disciplina que vai trabalhar a representação desse espaço, de forma gráfica, cartografia, né? De forma gráfica e generalizada, certo? Até porque a gente vai estar trabalhando com representações, né, que vão precisar de reduções. A gente trabalha com representações reduzidas do espaço geográfico da superfície terrestre do planeta Terra. São representações que reduzem, né, a realidade para poder representá-la num mapa, numa carta, numa representação cartográfica, né? Então a gente trabalha com a redução. Portanto, na medida que a gente tem que reduzir essa realidade para que ela caiba no mapa, a gente tem que aplicar generalizações, simplificações. Então por isso que eu digo sempre de forma gráfica e generalizada. Outras ciências, outras áreas do conhecimento vão ter que trabalhar com a ampliação da realidade, se existe. Ampliar a realidade para conseguir compreendê-la. O fato de você pegar uma pessoa que trabalha com, por exemplo, com a citologia, eu vou trabalhar com a célula. A pessoa amplia, usa o microscópio, né? Usa mecanismos para poder ampliar a realidade, para poder compreendê-la. Amplia-se a célula, amplia-se o vírus, a bactéria. Então você amplia a realidade para poder compreender essa realidade. A gente não. Na cartografia a gente vai reduzir a realidade para poder compreender, ter uma visão mais abrangente, mais do tudo, né? Então, a gente dentro da cartografia ela tem esse objetivo. Por outro lado, a geografia ela está preocupada em explicar a organização desse espaço geográfico. Ela está preocupada em explicar as razões para a localização dos objetos geográficos. Por que uma indústria A está aqui, por que existe uma comunidade aqui, por que os deslizamentos de terra acontecem aqui, por que as enchentes ocorrem aqui, o porquê da localização dos objetos, dos fenômenos, dos eventos, porque em determinados espaços acontecem determinadas coisas, em outros não. Vai tentar compreender a relação entre homem e natureza, sociedade e natureza, sem desconsiderar o contexto espacial dessas relações. Então, enquanto a cartografia está preocupada em representar graficamente de forma generalizada o espaço, a geografia está tentando explicar, compreender e explicar o que acontece nesse espaço. Então a gente pode dizer que essas duas ciências elas trabalham com olhares e objetivos diferentes sobre o mesmo objeto, que é o espaço geográfico. Uma tentando representar da melhor maneira possível esse espaço, e a outra tentando encontrar as melhores formas de se representar graficamente esse espaço. Daí a gente diz que existe uma relação muito forte entre essas duas ciências, não é? A cartografia ela não pode desprezar os conhecimentos geográficos na medida em que ela se preocupa em representar o espaço geográfico. Então há necessidade de compreender, né, que existe, né, ainda que em muitas situações enxergue esse espaço não como espaço geográfico, uma concepção da geografia, mas como superfície, mas ainda assim a necessidade de compreender muitos dos conceitos, das relações geográficas, para poder representar bem essas coisas todas. Então, há necessidade de se compreender a geografia, né, por dentro da cartografia. E por outro lado, nós geólogos temos na cartografia
um importantíssimo instrumento de análise e compreensão do espaço geográfico, que são as representações. Sem as representações cartográficas, nós somos podados em muitas das nossas análises. Ainda que eu tivesse condições de estar em todos os lugares para poder realizar as análises in situ, eu perderia muitas das vezes a visão do todo. A visão do contexto. Então, às vezes, em grande parte das vezes eu tenho que me afastar do problema para poder compreendê-lo, para poder enxergar as relações que existem ali naquela situação. Então eu tenho que usar as representações. Eu falo para os meus alunos que a representação, o mapa, a carta, a planta, o croquis, as imagens de satélite, elas estão para a geografia, assim como o raio-x está para um ortopedista, né? É uma analogia que eu faço assim, né? Ainda que ingênua, ela serve, ela é válida, porque assim, quando eu vou eu tô jogando bola e eu vou numa dividida muito forte e eu acabo saindo com muita dor na perna. Aí eu vou num ortopedista, eu vou no médico, ele olha pra minha perna e fala: ih, rapaz, eu acho que você quebrou. Você quebrou a perna. Mas vamos tirar um raio-x para ver? Quer dizer, ele já compreende quais são os problemas, né? Possivelmente o que está acontecendo, mas ele precisa de uma representação para ter certeza daquilo. Ele precisa ter a representação para dizer, ó, fraturou aqui, fraturou ali, fraturou desse jeito, ou foi, né, não foi muito bem uma fratura. Ou seja, ele precisa da representação gráfica para poder traçar um diagnóstico ali. Ainda que todo conhecimento de formação, de experiência que ele tenha, já o faça desconfiar do que está acontecendo. Para a gente é a mesma coisa. Eu não preciso da representação no primeiro momento para tentar criar as minhas hipóteses, para poder compreender o que pode estar acontecendo ali. Olha, eu acho que houve um avanço aqui da fronteira agrícola, o aumento de desmatamento, aumento dos conflitos e tal. Tá, mas vamos ver numa representação se é isso mesmo? Qual foi a intensidade disso? Qual foi a direção que isso aconteceu? Então as representações, elas são importantíssimas para a gente. E aí cria-se uma relação tão forte entre a cartografia e a geografia, uma questão simbólica tão importante, que quando eu estou dando essa aula para os meus alunos, eu pergunto, ó, quantos de vocês fizeram tatuagem depois que entraram para o curso de geografia? Aí os alunos eles levantam a mão. Ah, eu fiz. Sou uma disciplina, a FP cartografia, uma disciplina do terceiro período, a temática é de quinto período. Aí eu faço essa pergunta, não, eu já fiz, tal. Tá, mostra para mim. Aí, os alunos, quais são os símbolos escolhidos pelos alunos para poder marcar a presença da geografia em suas vidas? É o globo terrestre, é um mapa, é uma rosa dos ventos, são coordenadas. Ou seja, os símbolos da cartografia, né? Os símbolos cartográficos, eles são assumidos pela geografia como seus. A geografia se apropria da cartografia. Porque existe uma relação tão forte entre essas duas áreas de conhecimento, né, que é imprescindível a presença das representações cartográficas dentro da geografia. Ao ponto de que até mesmo essas duas áreas de conhecimento se confundem, de tão próximas entre si que estão. Então, sempre que eu pergunto para eles qual é o que torna a cartografia e a geografia, né, áreas, ciências tão próximas entre si. E aí o que torna, o que faz com que esses dois campos de conhecimento tenham relações tão fortes, tão, né,
importantes entre si. E aí a resposta é o objeto das duas áreas, o espaço. Uma, né, a geografia tentando explicar o que acontece nesse espaço, e a outra buscando maneiras de melhor representar graficamente e de maneira generalizada esse espaço. Daí, né, cartografia, daí a presença tão forte da cartografia dentro dos currículos de geografia. Por isso que a gente tem que estudar cartografia, porque a gente precisa fazer uma leitura de mundo a partir dessas representações, conseguir compreender como se organiza um determinado espaço sobre uma determinada temática ou não, compreender a organização desse espaço a partir da leitura dessa representação cartográfica, não é? Aí a gente parte para um segundo ponto muito importante. Qual a diferença entre as duas cartografias? Qual a diferença entre cartografia temática e cartografia básica? A ponto de ambas serem discutidas em grande parte dos currículos em disciplinas separadas. Ainda que em muitas temáticas, né, em muitas situações temáticas não seja uma disciplina obrigatória, em outros cursos é obrigatório, mas existe a separação entre as duas. Eu vejo as duas como super importantes, imprescindíveis para a geografia, mas em muitas das situações, em grande parte das situações, são vistas de maneira separada, né? Qual seria a diferença entre essa cartografia temática e essa cartografia básica? E aí eu posso começar pela básica, pela cartografia básica ou de cartografia de base. Pode passar pela cabeça de muitos de vocês falar que assim, a cartografia básica vai trabalhar com base, os elementos básicos. Tá, mas o que seria esses elementos básicos ou de base? Né? O que caracteriza eles? Né? Eu gosto de partir de um outro princípio. Eu gosto de explicar isso a partir de uma outra visão, que é a visão dos objetivos de cada uma delas. Porque assim, a cartografia, ela se compromete com a representação do espaço geográfico de forma gráfica, generalizada, mas de maneira muito precisa. Os mapas, as cartas topográficas, por exemplo, ou outros mapas de base, as cartas náuticas, as cartas aeronáuticas, os elementos, né, de representação de base, limites políticos administrativos, curvas de nível, hidrografia, sistema viário, são elementos da base cartográfica. Eles são representados de maneira muito precisa nas cartas, nas plantas, nas mapas. Existe uma precisão na localização da informação que é muito alta. Muito alta. A ponto de você, na grande maioria das vezes, estar errando ali na localização das coisas, graficamente ali, menos do que uma ponta de uma lapiseira na localização dos seus objetos. Salvo as representações por símbolo, em que você tem algumas estratégias de representação por símbolo, que às vezes você desloca um símbolo do lado, pouco, coisas que a gente estuda. Deixa eu abrir aqui, interrompendo meu vídeo. Então, tirando algumas pequenas situações, tá? Desculpa, gente, no meio do vídeo, meus gatinhos me perturbando aqui. Mas olha só, algumas estratégias para simbolização, salvo essas situações, você erra muito pouco na localização das coisas, numa carta ou num mapa de base.
Agora, eu pergunto para vocês, como a gente consegue alcançar toda essa precisão? Como é possível representar, né, um tamanho acerto, né, errando tão pouco na localização das coisas? E isso eu estou falando dessa precisão em épocas em que você tem grandes limitações do ponto de vista tecnológico, né? Estou falando em alcançar essa precisão antes mesmo da gente ter os GPS tão avançados, até mesmo o sistema GPS disponibilizado como a gente tem hoje. Níveis de precisão que já eram alcançados já são alcançados há bastante tempo. Como conseguir isso, né? Então, para a gente, a cartografia de base, ela se preocupa em explicar para a gente não somente quais são os elementos de representação de base da superfície terrestre, mas também em como é possível alcançar essa precisão cartográfica na representação desses elementos. Como a gente consegue representar de forma tão precisa elementos que são de base, né? De base, da base cartográfica. Eu vou explicar já por que esse nome de base, né? Elementos da cartografia de base. Tá? Mas primeiro tenho que explicar para vocês como a gente consegue representar de maneira graficamente tão precisa esses elementos nessas representações. Se eu pegar uma carta, né, um mapa de básico, levantamento, né, sério das instituições que são responsáveis por esse levantamento for a campo, eu vou perceber que a leitura do GPS vai estar batendo com a leitura dos objetos que estão representados ali na carta com uma precisão incrível, errando muito pouco. Tá? Então, como a gente consegue alcançar isso? Como a gente consegue garantir que o nosso dado está georreferenciado de maneira precisa? Que é isso que a cartografia de base consegue fazer. Como a gente alcança esse nível de precisão na representação? Não é isso? Então, para a gente garantir, a gente confunde muito, na maioria das vezes, a gente associa o georreferenciamento do dado, né, ao nome, georreferenciamento. Referenciar uma informação em relação ao geo, à Terra, à superfície terrestre. Então, georreferenciamento seria referenciar uma informação em relação à Terra, ou seja, eu associar essa informações de sua localização. E aí a gente sempre associa esse georreferenciamento apenas às coordenadas. As coordenadas certamente são as informações espaciais mais importantes para o georreferenciamento de um objeto geográfico, sem dúvida. Mas existe a necessidade de outras informações. Para eu ter esse meu dado georreferenciado, eu preciso ter a informação das coordenadas dele, eu preciso saber qual é o sistema projetivo dele, na minha representação, na minha carta, eu preciso saber a projeção daquela representação. Quando eu localizo esse alvo no terreno, não. Mas quando eu vou representá-lo no mapa, eu preciso informar. Projeção é aquela que eu estou utilizando para a representação daquela minha informação. Então ele tem que estar dentro do sistema de coordenadas, de um sistema projetivo, de um sistema geodésico de referência.
e qual é a escala que eu vou estar adotando naquela representação. Então, o meu dado espacial, para ele estar georreferenciado, ele tem que ter essas informações. Escala, projeção, sistema geodésico e sistema de coordenadas. E para alcançar essa precisão cartográfica, de você estar errando ali pouquíssimo na representação, eu preciso associar à minha representação essas informações. Então, a cartografia básica, ela estuda os modelos, as metodologias que são empregadas para que a gente consiga alcançar a precisão na localização das informações espaciais, cartográficas espaciais. Então, é nisso que a cartografia básica vai se debruçar. Por isso que em cartografia básica a gente estuda o que é projeção, a gente estuda o que é escala, a gente estuda o que é sistema geodésico de referência, a forma da Terra, estuda que a Terra é um geoide e a Terra não é que a Terra é um geoide, não é esférica. A gente estuda que existem as projeções e que todos os mapas são deformados. A gente estuda os sistemas de coordenada, porque eles são angulares. É por isso que a gente estuda esses modelos que são adotados pela cartografia básica para se alcançar a precisão na localização da informação. E isso é importantíssimo compreender, porque isso vai estar embutido em todos os mapas que a gente vê por aí. Esses modelos para a representação, eles estão presentes em qualquer representação bidimensional da superfície terrestre. Tá? Então, todas as cartas, mapas, imagens, elas vão ter que carregar essas informações. Tá certo? As imagens, a gente trabalha com conceitos correlatos, digamos assim. A gente não fala em escala, a gente fala em resolução, mas, assim, os princípios são muito parecidos. Tá? Então, a cartografia básica, ela se preocupa com a representação dos elementos de base, os elementos estrategicamente de base da superfície terrestre, né? E se preocupando-se também com as metodologias voltadas para a representação de precisão. A gente tem que representar de forma precisa essa base cartográfica. Tem que estar ali representado de forma bem precisa. E aí eu vou já conseguindo trabalhar dentro desses modelos, eu consigo representar bem esses elementos de base. Uma precisão cartográfica altíssima. Errando muito pouco na localização deles. Muitíssimo pouco mesmo. Muitíssimo pouco, é muito bom. Bem pouco mesmo. Os instrumentos hoje utilizados pela cartografia para poder, a técnica de GPS, os GPS de precisão, gente, conseguem acompanhar a movimentação de placa tectônica, variação de nível de barragem, quer dizer, é muito preciso o negócio. Vocês conseguem com precisão subcentimétrica, milimétrica, coisas que conseguem com muita precisão mesmo. Né? E na medida em que a tecnologia vai evoluindo, essa precisão vai se tornando, a gente consegue ir além, né, na representação de precisão. Né? Então a cartografia de base, a cartografia de base se volta muito para isso. Tá? Aí, gente, o que acontece é o seguinte: com tudo isso, eu consigo fazer representações dos elementos de base. Limites políticos administrativos, como eu falei aqui, tipo, a topografia, né, terrestre, a hidrografia. Então eu consigo fazer representação
desses elementos considerados de base, de forma precisa. Aí, nós conseguimos gerar o que a gente chama em cartografia de base cartográfica. Consigo, a partir daí, gerar as bases cartográficas. Esses elementos constituem a base cartográfica. Hoje, com a cartografia digital, eu não preciso necessariamente trabalhar com toda uma representação de base. Por exemplo, pegar uma carta topográfica e em cima dela gerar, né, outros mapas. Não preciso trabalhar com a carta inteira, né? Hoje em dia, a cartografia digital, ela permite o desmembramento desses elementos da base cartográfica, e aí eu posso trabalhar com os elementos de forma separadamente. Se quiser trabalhar com um estudo de relevo, posso pegar só as curvas de nível. Apesar de que as curvas de nível hoje em dia são pouco utilizadas para isso, a gente utiliza modelos numéricos de terreno, são outros tipos de representação. A gente em outro momento pode falar sobre isso. Mas a gente pode pegar esses elementos básicos da superfície terrestre, né, e trabalhar agora de forma separada. Não era, antigamente a gente tinha que pegar a carta topográfica e em cima dela, eu lembro até hoje nas minhas disciplinas de graduação, a gente traçava ali, as bacias hidrográficas, né, os limites das bacias hidrográficas em cima da carta topográfica. E ali tinha tudo. Você tinha ali as curvas de nível, os pontos cotados, mas você a hidrografia, que também é útil para isso, mas você tinha também o sistema viário, as obras de edificações, as manchas urbanas, tudo ali. Você traçava, né, com essas informações que são necessárias, também com as que são ruído para a gente, né? Para que eu quero estar olhando a mancha urbana se eu estou traçando o limite da bacia? Me atrapalha às vezes e tal. Hoje em dia, com a cartografia digital, você pode separar isso tudo e trabalhar só com o que te interessa. Então, hoje em dia, a gente pode trabalhar com os elementos da base cartográfica, de forma separada. Eu posso, por exemplo, pegar só os limites políticos e administrativos dessa minha base cartográfica. Aí, olha só que bacana. Esses elementos da base cartográfica já foram levantados, mapeados com uma precisão absurda, garantida pela cartografia de base, garantida pelo estudo daqueles modelos que eu falei para vocês, garantida por ter sido encaixada dentro de um sistema de coordenadas, garantida por ter feito uso de um sistema projetivo, garantida por ter considerado a verdadeira forma da Terra e trabalhado dentro dos modelos previstos pelos sistemas geodéticos de referência, garantida por ter respeitado a questão da escala e ter uma escala, né? E aí eu tenho essa base precisa, o levantamento dela precisa. E aí com essa base cartográfica, eu posso ancorar informações temáticas. E aí quando eu tenho elementos da base cartográfica associados a dados temáticos, eu construo os meus mapas temáticos. E aí eu tenho a cartografia temática. Olha só que bacana. Os elementos da base cartográfica são disponibilizados para mim na cartografia temática. Eu não preciso mais me preocupar com todas as necessidades envolvidas para a representação de precisão dessa base cartográfica. Ela já foi garantida para mim na cartografia de base, cartografia básica. Essa base já é fornecida para mim de forma precisa. E aí eu tenho essa base cartográfica já precisa dentro de um sistema projetivo, dentro de uma escala, dentro de um sistema de coordenadas, e eu posso em cima dela colocar meus dados temáticos. E aí eu construo mapas temáticos. É mais ou menos o que vocês professores fazem, o que fizeram comigo na época que eu era estudante, que é de você pegar, por exemplo, um mapa mudo. Lembram dos mapas mudos?
muitos de vocês devem usar ainda. O mapa mudo, que é aquele mapa que você, por exemplo, o mapa mudo dos estados brasileiros, né? Você tem lá só os limites políticos e administrativos dos estados brasileiros. E aí, esse limite político e administrativo é um levantamento de base. Né? De base. É um elemento da base cartográfica. E ele está lá, preciso, fidedigno na sua escala, com coordenadas dentro de um sistema projetivo. E ele está lá disponível para a gente. Ele é um elemento da base cartográfica. Eu não preciso agora me preocupar com tudo isso, isso já está dado. E aí eu te forneço esse limite político administrativo. Ele é um elemento da base cartográfica. Então você já tem a sua base cartográfica. E aí, junto com ele, eu entrego para vocês uma tabela do IBGE com a população por estados brasileiros. Né? Aí eu digo para você o seguinte, ó, pintem os estados brasileiros de acordo com a quantidade de pessoas que vivem em cada um desses estados. Quando você pega a base cartográfica, que é o limite dos estados, e o dado temático, que é a tabela dos estados brasileiros, e você transfere a informação da temática para essa base cartográfica, você está construindo um mapa temático. E aí, se você pintar lá São Paulo, Rio de Janeiro, cores mais escuras, isso é cartografia temática. Pode parecer trivial e simples, mas não é. Cartografia temática é algo bem complexo e amplo também. Por quê? Porque agora a minha preocupação deixa de ser a representação com precisão espacial. Isso já é garantido quando eu obtenho uma base cartográfica precisa. A minha preocupação na cartografia temática deixa de ser a precisão na localização da informação e passa a ser as metodologias, as técnicas, a preocupação com o dado temático. Agora eu me preocupo em representar esse meu dado temático da melhor maneira sobre essa base cartográfica. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, olha só, esse exemplo que eu dei para vocês, que parece até ingênuo, das populações, da população brasileira por estados, parece até ingênuo, né? Vou pegar ali e eu pinto os que têm mais população de vermelho e os que têm menos com amarelo bem clarinho. Legal. Só isso já envolve conhecimento de cartografia temática. Da escolha das cores, dos símbolos, como comunicar da melhor maneira possível, fazendo essas escolhas. Questão da simbologia e tal. Isso aí já é cartografia temática. Porque não é qualquer cor que a gente utiliza, não é qualquer combinação de cores. Você tem que fazer esse mapa de maneira que vá intuitivamente, né, facilitar a leitura por parte do usuário. Isso aí já é temática. Já é cartografia temática. Mas antes disso, eu faria uma pergunta para vocês. O que você vê enquanto estados com maior população e com menor população? O que seria maior ou menor para você? Como definir os marcos, as divisões dentro desse seu conjunto de informações? O que é pouca população, o que é moderado, o que é muito? São Paulo fica sozinho lá como estado com o maior número de população, ou você traz o Rio de Janeiro e Minas Gerais junto? Como definir os intervalos de classe? Quantas classes utilizar no seu mapa? Pouco, moderado e muito? Ou muito pouco, pouco, moderado, muito e muito alto? Como fazer essas escolhas? O que deve, né, ser considerado no momento de fazer essas escolhas? Qual o método estatístico escolhido para definir esses intervalos de classe? Qual a melhor forma de representar? Coroplético? Nuvem de pontos? Símbolos proporcionais?
Tudo isso é cartografia temática. A preocupação em representar da melhor maneira possível o meu dado temático. E aí, na cartografia temática, o mais interessante é que a pessoa mais importante no processo de mapeamento e dessas escolhas é quem conhece o tema. É muito mais importante você conhecer antes de mais nada o tema. É óbvio que conhecer a cartografia temática é muito importante, mas também ter conhecimento sobre o tema. Conhecer o tema que você está representando. Porque essas escolhas dizem respeito ao tema, muito mais do que a cartografia, né? Você tem que conhecer bem o tema. Por isso, cartógrafo e usuário nesse processo aí, eles têm que estar lado a lado, se não tem que ser a mesma pessoa, né? Então, a cartografia temática vai ter uma preocupação muito mais voltada pro tema. A base cartográfica ela já vem com todos aqueles elementos que são já discutidos na cartografia básica. Então, para vocês perceberem, quando eu trabalho isso nas minhas disciplinas na FFP, em cartografia básica, a gente tem lá no nosso currículo conceitos de cartografia, representação, etc. Aí depois a gente entra, forma da Terra, explica que a Terra é um geóide e que por conta disso a gente tem que adotar um modelo matemático para substituir a forma da Terra nas representações planimétricas, que é o elipsoide. E daí a gente entra no momento seguinte para discutir, né, projeções, as 3 superfícies de projeção, projeção cilíndrica, projeção cônica, projeção plana, as deformações, que são as equidistantes, as equivalentes, as conformes, as afiláticas, as azimutais. E aí a gente discute outras 3 propriedades e classificações das projeções. Depois nós vamos para um outro assunto importantíssimo, que são os sistemas de coordenadas, porque as coordenadas geográficas são medidas em ângulos. Qual a origem das coordenadas, né, angulares para as latitudes e para as longitudes. Depois se fala de um outro sistema de coordenadas importantíssimo, que é o UTM. Abordamos escala, porque escala não se reduz não é somente aquela coisa que a gente aprende. Escala é a razão de redução da realidade. Isso também é. A escala é o quanto a gente reduz a realidade para que ela caiba numa folha de papel no mapa. É isso, é verdade. Mas não é só isso, gente. Discutir escala é discutir generalização, simplificação, seletividade na escolha das informações que vão entrar no mapa. Porque quando eu reduzo a realidade, eu tenho que abrir mão de uma série de coisas que estão na realidade para poder representar outras. Não dá para representar tudo. E muita gente mete o malho na cartografia porque no mapa não traz tudo que existe na realidade. É óbvio, não vai dar para trazer tudo. Imagina poder representar tudo que está, tudo que existe no município, num mapa, numa folha de papel A3 do município. Não dá. Não dá para representar tudo. Eu tenho que selecionar aquilo que é mais importante para mim. Ou para o meu usuário do mapa. E aí, quando há subjetividade nas escolhas, há críticas, obviamente. Mas para a gente poder tecer essas críticas, a gente tem que conhecer a cartografia. A gente não fazer críticas frágeis, facilmente refutáveis e entrar pelo cano. Então, discuto escala, discuto generalizações, simplificações, né, escolhas, resolução, que hoje é importante discutir, quando a gente está discutindo escala, discutir resoluções das imagens. Capacidade que cada tipo de imagem tem de enxergar a realidade. E isso tem associação direta com a escala. Então, essas preocupações, elas ficam lá na cartografia básica. São esses, fora os conteúdos que trabalham na cartografia básica. Aí quando a gente chega na temática,
Eu chego para os meus alunos, a cartografia temática ela tem aula prática, eu chego para os meus alunos no laboratório de informática, ó, senta aí no computador, abram aí o Quantum Viz, adicionem os limites políticos e administrativos do Brasil. Estados mais Distrito Federal. Pum, abre lá. O que eles estão abrindo lá? A base cartográfica. É um elemento da base cartográfica. O limite dos estados. Ah, fui eu que fiz isso? Não, foi o IBGE. Eu vou lá, aquilo ali eu já baixei do site do IBGE e deixei disponível para eles. E ensino para eles onde tem que baixar. Ou seja, eles adquiriram ali um elemento da base cartográfica e adicionaram no projeto de mapeamento deles. A base cartográfica, um elemento de limites políticos e administrativos. Quando eles consultam as propriedades daquele dado, eles têm lá no metadado do IBGE está dizendo que escala está aquele limite. Lá nas propriedades também tem sistema geodésico, que hoje o oficial é o CIRGAS 2000, ou WGS74. Eles sabem que projeção está aquilo. Quando eu projeto lá, num projeto SIG, ele passa a estar numa projeção aqui retangular cilíndrica. Ou seja, eu tenho aquele dado ali, todas as informações necessárias para garantir que aquele dado ali esteja já referenciado. Tem informações de coordenada nele também. Ele está associado às coordenadas. Então, aquele dado está já referenciado. Se eu jogar outros dados ali do território nacional, eles vão encaixar direitinho, eles deveriam encaixar, porque todos eles estarão já referenciados. Todos eles vão estar dentro desses preceitos que eu já estudei na cartografia básica. E aí eu peço para eles o seguinte, ó, agora baixem a tabela do IBGE com as populações dos estados, né? As populações por estado. Eles baixam, pum. Agora faz um mapa temático. Isso é cartografia temática. Com essa mesma base cartográfica, eu posso gerar outros mapas temáticos. Se eu trouxer informações de médicos por estado, faço um mapa de médicos por estado. Se eu trouxer um mapa de renda, de PIB por estado, eles fazem um mapa de PIB por estado. Né? Qualquer informação associada a estado, a unidade federativa, eu posso gerar um novo mapa temático, fazendo uso da mesma base cartográfica. E aí, na cartografia temática, eu vou discutir com eles. Ó, primeiro, isso é um mapa qualitativo ou isso é um mapa quantitativo? Se for qualitativo, o princípio de escolha de cores é um. O princípio da diversidade, cores diferentes para mostrar coisas diferentes. Quando eu estou trabalhando com a cartografia quantitativa, o princípio é outro. Variações de tons de uma mesma cor, de um conjunto de cores, para indicar se está representando o mesmo elemento com intensidades diferentes. Uma mesma ocorrência com intensidades diferentes. É o caso da população. Tudo ali que eu estou mapeando é população. Mas lugares de onde você tem pouco até lugares que você tem muita gente. Então, da temática já tem essa preocupação. Que tipo de mapa é, porque para cada um tem estratégias diferentes. Como trabalhar o dado de forma estatisticamente. Como escolher símbolos para os meus elementos que são representados de forma pontual. Símbolos pictóricos, associativos. Símbolos geométricos. Se a minha representação for hierárquica, que estratégias adotar? Se minha representação for quantitativa, que elementos e símbolos adotar? Qual a diferença de uma representação em linha para uma representação zonal? Então tudo isso é preocupação da cartografia temática. Preocupação aí passa a ser a representação do dado. Agora eu não estou preocupado com a precisão espacial, porque isso já foi garantido na outra cartografia, que eu vou estar preocupado com o dado. E aí eu posso dizer para vocês que a temática é mais importante para a geografia, porque a gente, na geografia, vai estar fazendo o quê? A representação dos nossos temas. Ela é imprescindível para a geografia, porque eu construo mapas temáticos na cartografia temática. Mas, sem a cartografia básica, eu não consigo chegar à temática.
né? Sem compreender a base cartográfica, eu não consigo chegar na construção dos mapas temáticos. Então eu acho imprescindível a gente ter o conhecimento, a gente chegar até esse ponto, o de mapear os nossos temas. Mas para isso tem que conhecer a base cartográfica, que está lá na cartografia de base. Por exemplo, na minha graduação eu tive uma disciplina super densa. Cartografia era uma disciplina super densa, com muitos tempos na semana, e que você tinha as duas cartografias ali. E depois ainda tinha a cartografia temática como eletivo, que você aprofundava mais na cartografia temática. Só que a maioria boa parte dos currículos separaram, porque não tem como. É pesado, né? Numa disciplina só, você tem muita coisa, aí você separa, e você tem a base, que é a temática. Mas, assim, o objetivo é chegar lá na temática, é chegar na construção de mapas temáticos, né? Com os nossos temas. Ah, eu sou da agrária, eu vou fazer os meus mapas lá de agrária. Eu sou da, da geoecologia, eu vou fazer os meus mapas lá de vegetação, ou vou fazer meus mapas, né, de relevo. Então, ou seja, o objetivo é chegar na construção do mapa temático, mas para isso eu tenho que conhecer lá. Como é que eu vou. E hoje em dia, esse conhecimento ele se torna ainda mais imprescindível na medida em que eu vou trabalhar isso de forma digital. Muitos softwares já te pedem informações referentes a isso no momento que você adiciona a informação no projeto lá do teu SIG, etc. Então é muito imprescindível todo esse conhecimento. E aí, para finalizar, pessoal, eu falei para vocês que vou deixar os materiais de leitura, que vão ter informações gráficas, que tudo, eu só falei, né? É preciso ter. E aí também elementos para aprofundamento de alguns temas. Eu vou deixar texto lá para vocês verem. O que são as projeções, o que eu falei aqui, né? O que são os sistemas geodésicos de referência, as preocupações com a escala. Vou deixar todo o material para vocês, reduzindo essa abstração. O mais importante é que vocês conhecerem, né, cada uma dessas áreas do conhecimento. E aí, para finalizar, eu vou falar do geoprocessamento, né? Eu falei da cartografia básica, falei da temática, vou falar agora do geoprocessamento. O geoprocessamento, ele já é uma área do conhecimento que eu considero como um guarda-chuvão, sabe? Ali no geoprocessamento a gente pode dar conta e discutir superficialmente, para discutir aprofundadamente cada uma das áreas de geoprocessamento, que seria de outras disciplinas mais, então a gente faz um apanhado geral, mas a gente discute todas aquelas geotecnologias voltadas para aquisição, processamento, análise e representação de dados e informações espaciais. Eu gosto de falar dessa maneira. Então, em geoprocessamento, a gente pode falar de sensoramento remoto, que é como adquirir informação espacial a partir de sensores orbitais, como isso acontece. A gente pode falar de análises espaciais em SIG, que é a parte do processamento do dado, como eu posso pegar informações cartográficas de base e temáticas, jogar num projeto SIG e construir análises espaciais. Análises que eu antes fazia sobre o mapa. Vou pegar uma indústria e vou construir aqui uma área de influência, né, de 20 quilômetros dessa indústria. Como é que eu fazia antigamente? Eu pegava o compasso, botava lá a agulhinha do compasso em cima da indústria, abria o compasso numa abertura, calculando a distância ali com a escala do mapa. Quero 20 km, a escala é tal, faço o cálculo de escala, a abertura vai ter que ser de 10 centímetros. Abro o compasso 10 centímetros, traço ali o buffer, né, necessário. Eu fazia isso em cima do mapa antigamente. Não é? Hoje em dia eu não preciso fazer. O geoprocessamento ele traz ferramentas, o digital, a parte digital, ela otimiza análises que antes já eram feitas. Já fazia essas análises antigamente. Agora, óbvio, o geoprocessamento também, com o avanço de algumas áreas tecnológicas, ele traz novas possibilidades de análise também. Tá? Ele traz novas possibilidades de análise. Mas diria que 90% das análises já eram feitas antes. Só que agora muito mais otimizadas.
Eu brinco com os meus alunos que a gente trabalha, fazia perfis topográficos antes, com papel milimetrado, com aqueles, com escalímetro medindo, papel milimetrado, papel vegetal. Pô, hoje em dia você traça uma linha solta no projeto C e você constrói um perfil topográfico com 2 cliques. Muito mais preciso e com menos erro humano, porque eu ficava ali quando eu tinha que fazer esse papel milimetrado, que era tão cansativo que você está exposto ao erro ali. Agora não, a máquina faz, gera rapidinho. Então, te sobra tempo na construção, você reduz o tempo na construção e ganha tempo para análise. Antigamente você ficava um esforço danado para fazer e tinha pouco tempo para analisar. Hoje você faz rapidinho e tem mais tempo para analisar o resultado. Então o geoprocessamento ele trabalha com a questão dos levantamentos por imagens satélites, com as imagens espaciais em si, com construção de bancos de dados geográficos. Hoje em dia a gente tem a incorporação da compreensão do imaginamento por vantes. Você tem muita coisa no geoprocessamento, mas o princípio, o principal é você estar compreendendo como você pode adquirir, processar, representar esses dados e informações espaciais. Grande parte das vezes a gente vai fazer uso de informações, né, que a gente tem lá da cartografia básica, da cartografia temática. A gente vai botar isso tudo no mesmo ambiente digital e promover análise e consultas espaciais. A temática ela se volta muito mais para representação daquilo, do tratamento do dado, da representação cartográfica. O geoprocessamento está mais voltado para análise, né? Então, não que lá você pode, lá, ao final das suas análises, entra a cartografia temática. Você vai gerar mapas temáticos, resultados dos dados que você gerou, e essas coisas estão sempre se misturando aí e tal. Mas é uma área importante também. Então estou aqui finalizando, chegando perto do final do tempo que foi disponibilizado para falar para vocês sobre, conversar com vocês sobre isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha forma de falar sobre esses assuntos. Eu sei que não fiz uso de recursos visuais nenhum, mas como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar materiais para que vocês tenham acesso a esses recursos visuais, materiais para que vocês possam aprofundar no estudo de cada um desses temas, tá? Me coloco à disposição também para qualquer outro tipo de dúvida ou esclarecimento. E é isso, tá? Um grande prazer estar aqui. Um abração a todas e todos. Até mais.